Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Então eu queria falar nesse vídeo um pouquinho sobre ração humana, que é um tema aí que está no foco. Não porque está no foco, mas porque é um tema que diretamente influencia num assunto que é muito importante, assim, para mim, para as coisas que eu gosto, que é a gastronomia, que é comer, que é o ato de comer. E eu acho que essa ideia da ração humana, esse projeto, ele está sendo visto de uma forma muito política e as pessoas estão deixando passar uma série de implicações assustadoras que ele tem, na verdade, que são bem piores do que essa questão em si do Dória anunciar e de dar ração para os pobres. Então, primeiro, assim, esse vídeo ele não é sobre o Dória, porque apesar dele ser o gatilho dessa conversa, o projeto que ele divulgou como se fosse dele, de dar ração para os pobres, na verdade nem é um projeto dele. Isso daí é uma criação de longa data do vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde. E eu fui ver uma entrevista do vereador, onde ele teve ali bastante tempo e liberdade, a entrevista tem 30 minutos, e ele pôde explicar bem o que é esse produto que ele chama de farinata. E em teoria é um projeto excelente, assim, na teoria, sabe? Você pega ali os alimentos que ainda estão saudáveis, os alimentos que iriam para descarte, por estar ou perto do vencimento, ou por estar fora de padrão, e processa eles na forma de uma farinha com equilíbrio nutricional que pode servir como alimento ou como complemento da alimentação. Então, de um lado, você tem o aproveitamento do alimento, que é uma coisa ótima. Do outro, você tem um produto que é saudável, equilibrado, feito para as necessidades alimentares, tem uma duração longa, ele é fácil de transportar, fácil de distribuir, está pronto para comer e pode até ser saborizado para não ficar tão horrível. E, assim, você pode florear, o vereador pode explicar e dar as retóricas que ele quiser, mas isso que eu acabei de falar é a definição de ração. A única diferença entre isso e a ração do gato é que isso tem um equilíbrio nutricional para o ser humano. É óbvio, tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem médicos, nutricionistas envolvidos nesse assunto. Mesmo antes, mesmo sem falar em termos de ração, dentro da nutrição você tem uma área toda voltada para o emagrecimento que trata o alimento como um componente químico já. É um conceito que ele não se preocupa em alimentar o ser humano, em sim em nutrir só o que baste. E se você for seguir uma lógica extrema, uma lógica bem cartesiana, essa é a grande solução para a humanidade. Você redireciona toda a sua produção agrícola para os itens que são mais adequados para fazer essa ração, alimenta toda a humanidade, extingue a fome, extingue a obesidade, extingue uma centena de doenças, acaba com o desperdício, acaba com todo o setor de alimentação que vai se tornar desnecessário, e o ser humano fica muito eficiente, ele não perde mais tempo para comer, ele pode trabalhar mais, ele pode ganhar menos porque não precisa gastar tanto com comida, e até porque a comida vai vir ali, né? O patrão pode entregar um saquinho para cada um e a pessoa come em 5 minutos, ou num prato, ou num saquinho, ou num coxo, se for mais prático. Às vezes é mais prático, você coloca ali um coxo do lado da sua mesa e come, e continua trabalhando. A lógica ela é perfeita, sabe? Ela é perfeita, igualzinho de uma centena de histórias de ficção científica com aqueles futuros distópicos. E eu acho que esse projeto, assim, ele leva nele um simbolismo que é muito assustador. Porque você tem que convir comigo que, assim, o Brasil e outros países do mundo que vivem em crise, eles têm muitas pessoas morrendo de fome. Então, assim, é quase cruel você ir contra um projeto que produz um alimento completo que pode salvar a vida de milhares de pessoas.
Do outro lado, assim, no outro lado do ringue, para defender a comida de verdade, o que você tem? Você tem a cultura da gastronomia e o hedonismo do paladar. Que chance, em que momento na história da humanidade a cultura e o prazer tiveram uma chance numa luta contra a racionalidade, contra o lado prático, principalmente num momento de crise? E assim, eu não sou uma pessoa que se preocupa demais assim com o futuro da humanidade. Eu não quero viver mais do que é o prazo de validade aí normal no ser humano. Mas eu acho importante que as pessoas discutam isso um pouquinho mais do que está sendo discutido nessa linha de formar uma manchete. Sabe? Dória quer dar ração aos pobres. Isso daí é assim. É meio que a ponta do iceberg. Sabe? Porque essa manchete de dar ração aos pobres é uma coisa horrível, apesar de ser racionalmente sensata, né? Porque. Mas pensa nas implicações disso. Hoje em dia a gente já tem ali um batalhão de pessoas que vão seduzidos por aquela marca de shake que substitui uma refeição e ajuda você a emagrecer. Aqui em São Paulo tem um monte dessas portas que se chamam de vida saudável e vende a ilusão de que se intoxicar com aquele lixo químico processado é melhor e mais barato do que comer de verdade. Quando a ração humana estiver sendo produzida em larga escala, quanto tempo vai demorar para as pessoas venderem a ideia de que isso é uma solução barata e saudável? Quanto tempo até essas sobras e esse produto que não serve mais para vender, quanto tempo vai demorar até isso não ser o suficiente para produzir ração e a humanidade começar a dedicar uma parte da agricultura para fazer ração? Quanto tempo vai demorar para a comida de verdade se tornar um artigo de luxo e chegar em preços obscenos e você só ter como alternativa a ração? Porque você não está entre aquele 1% que detém toda a riqueza do mundo e que vai poder comprar ainda os poucos produtos frescos que existem no mundo. Sabe, isso parece uma coisa absurda, mas um mês atrás parecia absurdo a gente comer ração. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, eu admiro muito quem trabalha com isso, e eu acho que o ato de comer comida de verdade é um processo natural do ser humano. A nossa dentição, o nosso corpo, ele é todo feito para isso, para comer comida e não comer ração ou tomar um shake. A busca pelos temperos foi uma coisa que fez o Ocidente se expandir e encontrar o Oriente. Sabe, cada país tem a sua cultura, tem a sua língua, tem seus pratos típicos. Isso define a gente como ser humano diverso e complexo. A comida ela é uma arte, mas ela achava ali até um pouco tempo atrás que por ela ter essa função vital, ela estava ilesa de todos esses ataques que todas as artes sofrem em tempos de crise. Quando o ser humano começa ali a pôr o prático na frente do existencial. A gente já tinha o shake, já tinha a nutrição funcional e agora vem a ração. Eu sei, as pessoas estão passando fome, a comida desperdiçada, mas esse era o único jeito? O governo tem dinheiro, a gente sabe disso, tem apartamentos cheios de dinheiro por aí. Mas a corrupção, de novo, a corrupção ela deixa a gente numa encruzilhada que a única saída parece sempre ser o embrutecimento. Podia ter 1000 iniciativas, podia ter uma logística eficaz para absorver o desperdício, para converter isso em comida de verdade para a população carente, de 1000 formas diferentes. Podia? Sim, mas isso tem um custo. E para cobrir esse custo você tem que roubar menos. Ou arrecadar mais, não sei. Mas nenhum dos lados quer ceder. Daí você olha bem e pensa... A opção lógica é mudar algo inerente do nosso ser. Uma parte desse conjunto poético que a gente chama de alma. A opção lógica de verdade era que esse volume imenso de dinheiro que a população entrega para o governo fosse usado de fato para a população viver
de uma forma cada vez mais humana. É isso que eu tinha para dizer. E deixem sua opinião nos comentários. E esse vídeo tem uma versão em texto lá no site, vocês podem comentar lá também se quiserem. Curtam, compartilhem e obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo.